Ela ouvia vozes. Não eram vozes de homens ou mulheres terrenais, mas sussurros divinos que ecoavam em sua alma, ordens celestiais que moldariam o destino de uma nação inteira. Em um mundo mergulhado em trevas e desespero, onde a França sangrava sob o domínio estrangeiro, uma simples camponesa ousou desafiar reis, generais e toda a lógica da guerra. Sua história não é apenas um conto de heroísmo, mas um enigma que ecoa através dos séculos. Como uma jovem analfabeta, vinda de uma aldeia obscura, se tornou a donzela de Orleans e acendeu a chama da esperança em corações desesperançosos. Prepare-se para mergulhar em uma jornada épica, onde a fé e a coragem se entrelaçam em um dos capítulos mais fascinantes da história humana. Sejam muito bem-vindos ao Épicos da História. Se você é fascinado por histórias que desafiam o impossível, por vidas que mudaram o curso da humanidade e por mistérios que resistem ao tempo, você está no lugar certo. Aqui, desvendamos os relatos mais incríveis do passado, explorando cada detalhe com a profundidade e a paixão que eles merecem. E se você não quiser perder nenhuma de nossas próximas explorações históricas, já deixe o seu like neste vídeo e inscreva-se no canal. Sua inscrição é o nosso maior incentivo para continuar trazendo essas narrativas para você. Ative também o sininho de notificações para ser avisado sempre que um novo vídeo for publicado. Mas antes de prosseguirmos, paremos por um instante e reflitamos sobre uma questão crucial. O que impulsionou essa jovem mulher, Joana d'Arc, a acreditar tão fervorosamente em sua missão divina? Em um tempo onde o papel da mulher era rigidamente definido, como ela conseguiu romper todas as barreiras sociais e militares, convencendo homens céticos a segui-la em batalhas sangrentas? Seria pura fé, uma astuta manipulação política ou haveria algo mais profundo e inexplicável por trás de sua ascensão meteórica? Guarde essa pergunta em sua mente enquanto exploramos os primeiros passos dessa extraordinária saga. Nossa história começa na pequena vila de Domremy, na região de Lorena, por volta de 1412. Joana, filha de humildes camponeses, Isabelle Romei e Jacques d'Arc, cresceu em um ambiente rural, marcada pela simplicidade e pela profunda religiosidade. Desde cedo, Joana demonstrava uma piedade incomum para sua idade, frequentando a igreja regularmente e dedicando tempo à oração. Foi nesse cenário bucólico que, por volta dos 13 anos, ela começou a relatar suas primeiras experiências místicas. Segundo seus próprios relatos e os testemunhos posteriores, Joana passou a ouvir vozes e ter visões de santos como Santa Catarina de Alexandria, Santa Margarida de Antioquia e o Arcanjo Miguel. Essas aparições divinas, inicialmente esporádicas, tornaram-se cada vez mais frequentes e claras, transmitindo ela uma mensagem inequívoca. Ela era escolhida por Deus para libertar a França do jugo inglês e coroar o Delfim Carlos VII como legítimo rei. Imagine a intensidade dessas experiências para uma jovem camponesa. O peso de uma missão tão grandiosa depositado sobre seus ombros, a responsabilidade de alterar o curso da história de um reino inteiro. Era um fardo que poderia esmagar qualquer um. Mas para Joana, era a confirmação de um propósito que consumia sua alma. A França, naquele período, vivia um dos momentos mais sombrios da Guerra dos 100 Anos. Derrotas militares humilhantes, intrigas na corte e a constante ameaça da invasão inglesa haviam mergulhado o país em um clima de caos e desesperança. O Delfim Carlos VII, desacreditado e sem poder real, via seu reino se esfacelar diante de seus olhos. A situação parecia irreversível, e muitos já haviam perdido a fé na possibilidade de uma vitória francesa. Mas como uma adolescente do interior, sem nenhuma experiência militar ou influência política, poderia sequer ser levada a sério ao apresentar uma missão tão audaciosa. Quais foram as primeiras reações daqueles que ouviram suas alegações de comunicação divina? Será que a fé fervorosa de Joana era contagiante a ponto de convencer os mais céticos, ou haveria outros fatores em jogo que facilitaram sua jornada? E o mais intrigante, o que exatamente as vozes diziam a ela? Quais eram as ordens celestiais que a guiavam com tanta convicção? Impulsionada pelas vozes que ecoavam em seu coração, Joana tomou uma decisão que mudaria para sempre o seu destino e o da França. Em 1429,
Aos 17 anos, ela partiu de Domremy em direção a Valcoleus, a cidade fortificada mais próxima que possuía uma guarnição leal ao Delfim. Sua determinação era inabalável, sua fé, um escudo impenetrável. Ao chegar em Valcoleus, Joanna buscou o apoio do capitão Robert de Baudricourt, um homem experiente e cético, conhecido por seu pragmatismo. Ela declarou sua missão divina com uma convicção tão avassaladora que, apesar da incredulidade inicial, algo naqueles olhos determinados, naquelas palavras firmes, começou a despertar uma fagulha de dúvida em Baudricourt. Joanna insistiu, profetizando uma derrota francesa iminente perto de Orléans, e essa previsão, inacreditavelmente, se concretizou poucos dias depois. Esse evento chocante começou a mudar a percepção sobre a jovem camponesa. Seria ela realmente uma enviada de Deus? O primeiro passo em sua extraordinária jornada havia sido dado, e o mundo, ainda sem saber, estava prestes a testemunhar o nascimento de uma lenda. Assim, em meio a um cenário de guerra e desespero, uma faísca de esperança surgiu na figura de uma jovem camponesa guiada por vozes misteriosas. O primeiro ato da saga de Joanna d'Arc nos mostra a força inabalável da fé e a audácia de desafiar as convenções em nome de uma causa maior. Sua partida de Domremy rumo ao desconhecido, confiando plenamente em sua missão divina, é um testemunho atemporal do poder da convicção individual. A questão crucial que se ergue neste ponto da nossa narrativa é como Joanna, uma jovem analfabeta e sem qualquer experiência de corte, conseguiu convencer o Delfim e seus conselheiros a ouvi-la. Eles eram um homem de poder, experientes na arte da guerra e da política. Eles já haviam visto charlatães e visionários prometendo milagres. O que havia de tão diferente em Joanna que fez com que o Delfim, tão desacreditado, tomasse a decisão mais arriscada de sua vida ao apostar tudo em uma camponesa de 17 anos? O que realmente aconteceu no grande salão do castelo de Chinon, que mudou o destino da França para sempre? A jornada de Joanna para Chinon foi uma odisseia por si só. Ela viajou disfarçada como um homem para se proteger dos perigos da estrada, cortando o cabelo e vestindo roupas masculinas. Esta não era uma simples precaução, era o primeiro passo de sua transfiguração de camponesa para guerreira. Chegando a Chinon, Joanna teve que enfrentar a burocracia e a desconfiança da corte. Por 2 longos dias, ela foi impedida de ter uma audiência com o Delfim. Finalmente, quando lhe foi concedida a entrada, uma armadilha a esperava. A corte, desconfiada de suas alegações divinas, havia preparado um teste. O Delfim, Carlos VII, se disfarçou no meio da multidão, trocando de lugar com um de seus nobres. O salão do castelo estava repleto de centenas de pessoas. O ar era denso de cinismo. Mas Joanna, ao entrar, não se confundiu. Seus olhos varreram a multidão até encontrar o homem que se escondia em meio aos seus cortesãos. Ela marchou diretamente até ele, ajoelhou-se e disse: "Deus lhe deu uma vida feliz, nobre Delfim." Atônito e chocado, Carlos tentou negar, apontando para outro nobre dizendo: "Não, eu não sou Delfim." Mas Joanna, com uma certeza inabalável, retrucou: "Em nome de Deus, gentil príncipe, sois vós e não outro." Este foi o primeiro grande milagre de Joanna. A partir daquele momento, a hesitação de Carlos VII começou a se dissipar. Mas a corte não estava convencida. Suas vozes e visões foram questionadas por um conselho de teólogos acadêmicos em Poitiers, um exame que durou semanas. Eles a interrogaram sobre sua fé, sua moralidade e a origem de suas visões. Joanna, com a simplicidade e a sabedoria de quem falava a verdade, respondeu a todas as perguntas com uma clareza que desarmava os mais astutos intelectuais. Ela não se valia de complexas doutrinas, mas de uma fé pura e inquestionável. Quando lhe perguntaram que sinal ela havia dado ao Delfim, ela respondeu com um enigmático silêncio. A lenda conta que ela revelou a Carlos, em uma conversa privada, um segredo que somente os dois podiam saber, um segredo que o próprio Carlos havia rezado a Deus para que lhe fosse revelado. A partir de então, o Delfim não teve mais dúvidas. O asque segredo era esse, o que Joanna cochichou nos ouvidos do Delfim, que o convenceu de uma vez por todas de sua missão divina. E por que ela,
Uma mulher precisava ser examinada tão minuciosamente por teólogos, como se suas visões pudessem ser um engano do demônio. Seria esse o verdadeiro teste, o da fé, em um mundo onde a superstição e a religião se misturavam de forma perigosa. E como a corte, com todo o seu ceticismo e machismo, reagiu ao ver uma jovem camponesa comandar a atenção e a fé de seu rei? Após o rigoroso exame teológico, o veredicto foi unânime. Joana era, de fato, uma mensageira divina. A corte de Carlos VII, antes paralisada pela indecisão e pelo medo, foi tomada por uma nova onda de esperança. O Delfim, agora completamente convencido de sua missão, tomou a decisão que mudaria o curso da Guerra dos 100 Anos. Ele deu a Joana um cavalo, uma armadura branca e a famosa bandeira com a imagem de Jesus e a Virgem Maria. O mais importante, no entanto, foi o que veio a seguir. Ele a nomeou chefe de um destacamento de soldados, com a missão de libertar a sitiada cidade de Orléans, o último bastião da resistência francesa. Pela primeira vez na história, uma mulher assumiu o comando de um exército, não por herança ou por status social, mas por sua fé inabalável e pela crença de que era guiada por uma força maior. Joana d'Arc, a camponesa de Domremy, agora se tornava a líder militar que a França desesperadamente precisava. O destino estava selado. O encontro de Joana com o Delfim em Chinon é um dos momentos mais poderosos da história. Ele representa o ponto de virada onde o impossível se torna real, onde a esperança vence o desespero. A coragem de uma jovem em enfrentar o ceticismo e a desconfiança de uma corte inteira, e a sabedoria do Delfim em reconhecer a verdade quando ela se apresentou, demonstram que, às vezes, a liderança mais forte não vem dos poderosos, mas daqueles que acreditam com todo o coração. Aquele momento não foi apenas uma decisão política, foi um ato de fé que reacendeu a chama da resistência francesa. E agora, Joana parte para a batalha. No próximo capítulo, você testemunhará a incrível libertação de Orléans, um evento que consolidaria a lenda da donzela. O que aconteceu quando ela se deparou com os poderosos exércitos ingleses? Será que sua fé seria o suficiente para virar o jogo em uma batalha tão decisiva? Se você está gostando dessa história, então deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino de notificações para não perder os próximos vídeos de histórias épicas. A questão central que permeia a libertação de Orléans é a seguinte: Joana d'Arc era uma brilhante estrategista militar ou sua vitória foi um milagre impulsionado pela fé inabalável que ela inspirava em seus soldados? Suas decisões em Orléans pareciam ir contra o senso comum e os manuais de guerra da época. Seria ela apenas a face de um movimento maior, ou a verdadeira força por trás da virada na Guerra dos 100 Anos? A situação em Orléans era desesperadora. A cidade estava cercada por uma série de fortalezas e defesas inglesas, e o moral dos defensores franceses era o mais baixo possível. Os líderes militares, acostumados a uma guerra de desgastes, pareciam sem esperança. A chegada de Joana à cidade, em 29 de abril de 1429, foi um evento de proporções épicas. Ela não chegou pela rota óbvia, mas sim contornando as defesas inimigas com suprimentos e reforços, em um movimento arriscado e ousado. Sua entrada na cidade foi triunfal. Os habitantes, que a viam como uma profecia cumprida, a aclamaram como uma salvadora. A chama da esperança, que parecia extinta, acendeu-se de repente. A atitude de Joana era completamente diferente da dos comandantes tradicionais. Ela não se escondeu em tendas de comando. Em vez disso, andava entre os soldados, rezava com eles e, acima de tudo, os inspirava com sua convicção divina. Em apenas alguns dias, a atmosfera em Orléans mudou radicalmente. O exército francês, antes apático e desorganizado, agora parecia ter um novo propósito. A donzela de Orléans estava lá, não apenas para liderá-los, mas para lutar com eles. As batalhas que se seguiram foram ferozes e decisivas. Joana, com sua bandeira branca à frente, comandou os ataques contra as fortalezas inglesas. O primeiro ataque foi contra a fortaleza de Saint-Lô, que caiu rapidamente sob o ímpeto e a fúria dos soldados franceses, agora cheios de um fervor renovado.
O mais impressionante foi o ataque ao Forte das Tourelles, o bastião principal das defesas inglesas, que parecia impenetrável. Joana liderou a carga, e mesmo ferida por uma flecha no ombro, ela continuou a incitar seus homens à luta. Suas vozes a haviam tranquilizado, e ela, com uma coragem sobre-humana, retornou ao campo de batalha para ver as defesas inimigas desmoronarem. A imagem de uma jovem ferida, mas ainda liderando, solidificou seu status lendário. Mas como é possível que os líderes militares franceses, experientes em táticas de cerco, tenham sido tão facilmente superados por uma jovem de 17 anos? O que exatamente ela disse a eles que os convenceu a abandonar estratégias de cautela e a adotar um ataque frontal e ousado? E o que os soldados pensaram quando viram sua comandante, ferida em combate, voltar para a linha de frente com uma convicção sobrenatural? Seria a fé dela o verdadeiro armamento secreto da França. A vitória na fortaleza das Tourelles foi o golpe final. Com o principal forte inglês destruído e seu comandante morto, os exércitos ingleses, desmoralizados e chocados com a ferocidade renovada dos franceses, começaram a se retirar. Apenas 10 dias após sua chegada, o cerco de Orléans foi quebrado. A cidade, que sangrava e clamava por socorro, estava finalmente livre. A libertação de Orléans, um dos episódios mais importantes da Guerra dos 100 Anos, não foi apenas uma vitória militar. Foi a prova de que Joana d'Arc era, de fato, a mensageira divina que a França tanto esperava. O impossível havia sido alcançado. A donzela de Orléans havia cumprido a primeira e mais crucial parte de sua missão. O que aconteceu em Orléans não foi apenas uma batalha, mas um milagre que reescreveu a história. Joana d'Arc transformou o desespero em esperança, a derrota em vitória e a dúvida em fé. Ela provou que a força de vontade e a crença em uma causa maior podem ser mais poderosas do que qualquer exército. A libertação de Orléans é a prova definitiva do poder do espírito humano, da capacidade de uma pessoa, movida pela convicção, de mudar o curso dos eventos mais sombrios. Ela não apenas salvou uma cidade, mas restaurou a alma de uma nação. Após a milagrosa libertação de Orléans, a donzela da França havia provado sua missão divina. A partir daquele momento, sua lenda estava forjada em fogo e glória. Mas o que acontece quando a luz da vitória se apaga e a escuridão da traição se aproxima? Este capítulo da saga de Joana d'Arc não é sobre batalhas, mas sobre a política, a ambição humana e o preço que uma heroína paga por sua grandeza. A mesma nação que a aclamou como salvadora se voltaria contra ela de uma forma inimaginável, culminando em um dos mais trágicos e controversos desfechos da história. A questão que nos assombra neste final é: como o mesmo rei que Joana coroou e a mesma França que ela salvou puderam simplesmente abandoná-la à mercê de seus inimigos? O que motivou a corte e seus líderes a escalarem e a assistirem, de braços cruzados, à perseguição, ao julgamento e à execução daquela que se tornou o símbolo da resistência e da esperança francesa? Com Orléans liberta, o próximo objetivo de Joana era a coroação do Delfim Carlos VII em Reims, a cidade onde a tradição mandava que os reis da França fossem consagrados. O caminho para Reims, que se encontrava em território dominado pelos inimigos, era uma missão impossível, mas para Joana, a fé não conhecia impossíveis. A marcha foi um triunfo, com cidades se rendendo e abrindo seus portões para o exército de Joana, impressionadas por sua fama e pela força que a guiava. Em 17 de julho de 1429, na Catedral de Reims, o Delfim Carlos foi solenemente coroado rei da França, com Joana d'Arc ao seu lado. A missão divina estava cumprida. A partir daquele momento, a legitimidade do novo rei era inquestionável. Contudo, a partir da coroação, a influência de Joana começou a diminuir. A corte de Carlos VII, composta por nobres e conselheiros que se sentiam ameaçados pela popularidade e poder da jovem camponesa, começou a agir para afastá-la. Eles a aconselharam a adotar uma abordagem mais cautelosa, menos direta. Joana, impulsionada por suas vozes, queria continuar a luta para libertar Paris, mas o rei, influenciado por sua corte, hesitava.
O assalto a Paris falhou, e Joana foi ferida, uma derrota que marcou o início de uma espiral descendente. A partir daí, suas vozes pareciam menos claras e sua posição na corte cada vez mais precária. O destino final de Joana foi selado em 23 de maio de 1430, durante o cerco de Compiègne. Ela liderava uma pequena força para defender a cidade contra um ataque dos borgonheses, que eram aliados dos ingleses. Durante a batalha, as portas da cidade foram fechadas prematuramente e ela foi deixada para trás, capturada pelos borgonheses. O rei Carlos VII, o homem que ela havia colocado no trono, não moveu um dedo para negociar sua liberdade. Sua heroína, a donzela de Orléans, foi vendida aos ingleses por um preço simbólico, um ato de traição que ecoa até hoje. Os ingleses, determinados a desacreditá-la e a desestimar a coroação de Carlos VII, organizaram um julgamento por heresia. O processo, conduzido por clérigos franceses leais à causa inglesa e liderado pelo bispo Pierre Cauchon, foi uma farsa do início ao fim. Joana, sozinha, sem advogados ou apoio, foi submetida a um interrogatório cruel e implacável, onde cada palavra sua era torcida para parecer uma blasfêmia. Ela foi acusada de bruxaria, de usar roupas masculinas e de se comunicar com o diabo em vez de Deus. Sua fé, que a guiou por toda a sua vida, se tornou a sua condenação. O que passou pela cabeça do rei Carlos VII ao abandonar a mulher que havia lhe devolvido o trono seria medo, gratidão esquecida ou a frieza de uma jogada política. E o que realmente aconteceu por trás das portas do tribunal? Como Joana, uma jovem analfabeta, conseguiu responder aos mais eruditos teólogos de seu tempo com tamanha dignidade e inteligência, mesmo sabendo que o veredito já estava escrito. Após meses de tortura psicológica e pressão, Joana foi condenada. Em 30 de maio de 1431, ela foi levada para a Praça do Mercado Velho, em Rouen. Ali, diante de uma multidão de pessoas, dos mesmos que a haviam traído, ela foi amarrada a uma estaca. Ela pediu uma cruz e um padre. Suas últimas palavras foram orações fervorosas, e ela morreu aos 19 anos, queimada viva. O carrasco, chocado com a pureza e a coragem da jovem, confessou depois que havia encontrado o coração de Joana intacto nas cinzas, um sinal, segundo a lenda, de sua santidade. A chama que a consumiu na estaca não era do fim, mas sim a da imortalidade. A história de Joana d'Arc é um conto de milagres e martírio, de glória e traição. Ela nos ensina que a verdadeira grandeza não está na vitória militar, mas na coragem de defender suas crenças, mesmo diante da morte. Joana não morreu em vão. Sua morte uniu o povo francês contra o invasor inglês e contra a injustiça, tornando-se o mito que impulsionou o renascimento da França. Ela se tornou a donzela, a santa, a heroína nacional que transcendeu sua própria existência para se tornar um símbolo de fé, liberdade e sacrifício. Sua história é um lembrete eterno de que uma única voz, movida pela convicção, pode ecoar por séculos e inspirar gerações. E assim, chegamos ao final desta jornada épica. Joana d'Arc nos mostrou que a história é feita por pessoas comuns com uma coragem extraordinária. Se você foi tão cativado quanto nós por esta saga, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e se inscrever no canal para não perder as próximas narrativas que vamos desvendar. Compartilhe este vídeo com seus amigos e deixe nos comentários qual outra figura histórica você gostaria de ver aqui. Obrigado por nos acompanhar nesta incrível viagem no tempo. Até a próxima!